E o Bitcoin tá na máxima. Pois é. Tá tudo na máxima, né, esse ano. Bolsa bateu a máxima, IFIX bateu a máxima, S&P bateu a máxima, agora é Bitcoin batendo a máxima. E aí, nesse vídeo, eu vou comentar um pouco sobre esse cenário e vou mostrar ali algumas possibilidades para quem quer surfar essa onda ali de uma forma mais simples e mais tranquila, tá? Que fique claro que o intuito do vídeo aqui não é fazer recomendação de compra ou venda, tá? Mas simplesmente mostrar aí possibilidades para quem quer fazer exposição em Bitcoin, que eu estou falando focado em Bitcoin, beleza? Mas antes de trazer aqui o conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho e na descrição do vídeo eu deixei aí alguns links que vão ser bem interessantes para você, tal como o link para minha assessoria, tal como o link da minha trilha de conhecimento em fundos imobiliários. Então vamos lá, galera. Bitcoin faz nova máxima. Por que a criptomoeda está batendo recorde? Tá bom? Então, como eu falei, eu vou trazer aqui algumas possibilidades aí para quem está querendo fazer exposição em Bitcoin. Só que o principal ponto que precisa ser entendido é o seguinte: aqui a gente está falando de um ativo extremamente volátil. Então, se você fica desconfortável com marcação a mercado de tesouro direto, se você não se sente confortável em ver queda nos seus fundos imobiliários, nem entra nisso daqui. Aqui realmente a gente está falando de um ativo com muita volatilidade, com muita oscilação, então você precisa entender isso, beleza? Eu gosto, assim, para quem entende, para quem tem esse perfil de risco, eu gosto de defender ali até no máximo 5% do patrimônio em criptoativo, beleza? Então vamos lá, vamos trazer aqui o que tem acontecido e aí comentar sobre as possibilidades, tá bom? Então, a gente tem observado esse ano diversas empresas ali comprando Bitcoin, colocando isso ali no caixa como uma certa reserva. Então, a gente vê algumas empresas lá fora, como a MicroStrategy, Mara Holdings, a 21. Aqui no Brasil, a gente tem a Melius fazendo esse movimento, puxando isso fortemente. Então, diversas empresas têm ali comprado Bitcoin, colocado isso ali como reserva, tá? Então, nesse segundo semestre de 2025, mais de 159 mil Bitcoins foram comprados aí e mantidos em tesouraria, o que dá quase 100 bilhões de dólares, tá bom? Então, a gente tem ali uma movimentação de compra muito grande. Então, se eu tenho mais compra do que venda, o preço tende a valorizar, tá bom? Um outro ponto aqui que acaba sendo crucial para essa nova adesão, né, do Bitcoin é uma regulação mais favorável. Tá? Então, a gente teve aqui a aprovação da Genius Act, tá? Que aí você tem uma lei que estabelece uma estrutura regulatória para as stablecoins. Tá? Então, aqui a gente está falando de ativos, né, de criptoativos que estão lastreados em ativos reais. Né? Principalmente de stablecoin, a gente tem o USDT e o USDC. Tá? A USDC é a stablecoin da Circle, e aí a gente teve ali um IPO que movimentou mais de $1 bilhão. Então você começa a ter regulamentação em cima do tema, você começa a ter novas adesões, e aí você tem esse potencial aqui de valorização, que você tem mais gente comprando, mais gente fazendo essa movimentação para cima. E aí também uma oferta limitada. A gente tem alguns saldos aqui, alguns bitcoins que não têm sido movimentados, e aí com essa aumenta com esse alta de demanda, né, com esse aumento na demanda e essa oferta reduzida, a gente também tende a ter um impulsionamento dos preços. O fato é, no momento que eu estou gravando esse conteúdo aqui, dia 11 de julho, a gente está aí com o Bitcoin cotado a $117 mil, a gente já rompeu ali a barreira dos 118, voltamos aí para 117, e no ano a gente tem aqui o Bitcoin com uma alta de mais de 25%. Beleza? Então percebam, né? Aqui eu estou falando de uma volatilidade absurda. Da mesma forma que eu tenho no ano 117, 118 mil dólares, eu tenho também 75 mil dólares. E aí eu estou falando de um intervalo de 3 meses.
Então, a volatilidade ela é realmente muito alta, muito forte aqui. Então, o investidor ele precisa entender isso, ele precisa saber que o jogo aqui é desse jeito, tá bom? Então, trazendo aqui algumas possibilidades, e aí como é que você pode fazer de forma simples essa exposição em ETF? Você pode usar em Bitcoin, você pode usar ETF, tá? Então aqui estou usando o ETFs Brasil como referência, que a gente tem alguns nomes ali que estão disponíveis na nossa bolsa, tá? E que você consegue fazer exposição focada em Bitcoin. Aqui eu estou falando só de Bitcoin, tá? Tirando aqui o CRPT, que aí eu estou pegando uma cesta de cripto, tá? Do EBIT para baixo é só Bitcoin. Então, exposição somente em Bitcoin. Eu vou ter fundos maiores, fundos menores, tá? Mas aqui eu tenho a possibilidade de você se expor em Bitcoin sem ter que seguir todos aqueles protocolos de corretora, cold wallet, nada desse tipo. Então aqui você tem um produto que é regulado, que é o ETF, que tem total transparência, onde você não vai ter ali o risco de sofrer um ataque hacker, por exemplo, e enfim, perder a sua custódia. Aqui você vai estar acompanhando, de fato, vai estar exposto ao Bitcoin. O EBIT ele foi lançado na semana passada, eu estava até num evento da Empíricos, onde foi feito o anúncio do lançamento do EBIT. Então, esse é um ETF que tem uma semana de existência, e aí eu separei alguns nomes aqui para a gente poder olhar. Então, BITH é o ETF 100% Bitcoin da Hashdex, uma casa também muito forte nessa questão ali de finanças descentralizadas, nessa questão também de criptoativos, beleza? Então, só para a gente trazer aqui, é um ETF focado ali 100% em Bitcoin. O índice de referência é o índice lá da Nasdaq. Tributação normal aqui de ETF de renda variável, 15%, tá bom? Taxa de administração na casa de 0,7%. Tenho a taxa de administração aqui do fundo no Brasil e do ativo lá fora. Patrimônio beirando ali os 2 bilhões de reais. Então, já é um ETF que tem ali uma certa bagagem, já tem uma certa história, então é um ETF com bastante liquidez, beleza? Temos aqui formador de mercado, tá bom? Então a gente tem ali uma robustez considerável, temos ali uma liquidez também bastante interessante. Fundo, no momento que eu estou gravando aqui, sendo negociado na casa de R$ 148, tá? Outra possibilidade, BIT11, que é o ETF de Bitcoin do Itaú Asset. Taxa ali entre 0,35 e 0,70, beleza? Patrimônio 817 milhões, uma liquidez aqui na casa de 725 mil, beleza? O índice de referência é um índice da Bloomberg, tá? E aqui a gente não tem menção a formador de mercado. ETF que já está no ar aí há quase 3 anos, beleza? E aí a gente não tem aqui tem essa formação aqui, né? Ticker não considera variação cambial, beleza? Então a gente não tem aqui a variação cambial, beleza? Próximo ativo que a gente tem, Coin11. Aqui a gente está falando de um ativo onde eu vou ter exposição em Bitcoin e, além disso, eu vou ter o pagamento renda passiva por meio da estratégia de dividendos sintéticos, tá bom? Então, o Coin11 vai usar uma estratégia de venda de opções, beleza? E aí, com os prêmios recebidos, ele vai fazendo o pagamento dos dividendos sintéticos, tá bom? Então, a ideia aqui é fazer uma exposição em cripto e também ter ali o pagamento de renda passiva, tá? Opa, agora que eu vi que eu não estava compartilhando a tela, boa. Então, aqui o Coin11, eu vou ter esse pagamento de provento usando a estratégia de dividendos sintéticos, tá? Então, trazer aqui as principais características, eu tenho a provedora do índice, que é a Anels, tá? Eu tenho aqui o market maker, que é o BTG, tá? E a cota desse fundo está ali na casa de R$ 91, pouco mais de 158 milhões de patrimônio, taxa global, considerando a taxa do fundo e o produto lá fora, quase 1%. E é um produto onde o foco é, de fato,
exposição em Bitcoin e pagamento de proventos. Beleza? Então, aqui eu tenho um ETF para quem está buscando renda passiva. Lembrando, a gente tem a tributação de 15% aqui nos dividendos, né, nos proventos que são pagos pelos ETFs, tá bom? Então, eu tenho ali um dividendo que, ou melhor, eu tenho um provento que é tributado em 15%. Outra opção, QBTC, primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina, ETF que está rodando ali na casa de R$ 39, R$ 40, 0,7 de taxa de ADM, próximo a 880 milhões de reais. Então, aqui também mais um produto da QR Asset, onde você vai ter ali exposição em Bitcoin, somente em Bitcoin. Beleza? Então, trazer aqui sobre características, né, o público-alvo, que é um investimento para público de varejo, para quem está pensando ali em fazer exposição em Bitcoin. E aí, ETF da Investo que saiu esse ano, HODL 11, HODL 11, ETF que hoje está com taxa zero, medida ali para atrair novos investidores, mas o fundo vai passar ali para uma taxa de 0,20% ao ano daqui a algum tempo. Patrimônio na casa de 46 milhões de reais, próximo a 46 milhões, cota rodando ali em torno de 111, 110 reais, beleza? É um ETF que vai replicar o HODL, que é um ETF lá de fora, da VanEck, com mais de 1,73 bilhão de dólares sob custódia, tributação padrão, 15%, por enquanto o fundo é com taxa zero, beleza? E o fundo vai dar aqui exposição cambial, tá? Aqui no Coin11 a gente tem exposição cambial também, aqui no QBTC a gente também tem a exposição cambial, beleza? Então, aqui a gente está falando ali de 5 possibilidades, onde você consegue fazer essa exposição de forma bem facilitada ali, usando ETF, tá bom? Então, para você que quer aí surfar essa alta, entende os riscos, sabe onde você está pisando, você pode fazer isso de forma bem simples, usando ETF, beleza? Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado do conteúdo. Reforço os pedidos que eu fiz aí no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica aí no sininho, tá bom? Caso tenha interesse ali na trilha de conhecimento de fundos imobiliários, na assessoria, basta acessar os links que estão aqui na descrição. Beleza? Então, obrigado pela sua atenção. Nos vemos aí no próximo conteúdo. Um forte abraço.